Os tanques Frankenstein. Praticamente em todas as grandes guerras do último século, tanques foram fundidos com outros veículos para produzir tanques Frankenstein. Essas abominações blindadas geralmente eram criadas por necessidade ou desespero, e podem ser encontradas mais recentemente na Ucrânia, preenchendo as lacunas no exército russo. Em março de 2023, devido a pesadas perdas, foi relatado que os russos estavam juntando tanques com peças sobressalentes. Tanques aprimorados com gaiolas suspensas, pedaços de armadura recolhidos e até troncos de madeira para proteção extra foram observados por testemunhas perplexas. Entre as mais horrendas dessas monstruosidades, inclui-se uma torre naval antiaérea da era dos anos 1950, acoplada a um veículo de combate anfíbio soviético, MTLB. Os russos, no entanto, de forma alguma são os primeiros a cruzar tanques dessa maneira, e estão na verdade seguindo uma longa tradição militar estabelecida. O Jagdpanzer 38 Hetzer. O Jagdpanzer 38 era um híbrido alemão-checo destruidor de tanques, e o exemplo mais bem-sucedido de um tanque Frankenstein nazista foi montado pela primeira vez após a invasão de Hitler à Tchecoslováquia em 1938. Foi aqui neste território ocupado que os oficiais alemães descobriram que os tchecos estavam desenvolvendo o LTVZ-38, um tanque moderno equipado com um canhão Škoda A7 de 37 mm e um motor Praga de 6 cilindros em linha e com uma tripulação de 4. O 38 foi modificado pelos engenheiros nazistas que mantiveram o motor, mas trocaram o armamento principal pelo PaK-39 de 75 mm, capaz de disparar projéteis antitanque PZGR-40 infundidos com tungstênio, penetrando 97 mm de armadura a 1000 metros. Eles também aumentaram as 4 rodas de aço com pneus de borracha, mas mantiveram o chassi tcheco original com armadura rebitada. Devido à montagem apressada, o veículo apresentava várias desvantagens. Devido à largura do casco, o PaK-39 foi montado no lado direito, limitando sua manobrabilidade a apenas 5 graus à esquerda e 11 graus à direita. Além disso, o compartimento da tripulação era extremamente apertado, e para recarregar a metralhadora MG-34 7,92 mm controlada remotamente, o atirador tinha que sair da escotilha e se expor ao fogo inimigo. Por outro lado, com 99% de chance de acerto no primeiro tiro a 500 metros, em combate o perfil baixo do Jagdpanzer 38 facilitava sua camuflagem e o lançamento de ataques surpresa em tanques inimigos desprevenidos. Como resultado, foi implantado em todas as frentes da Alemanha, sendo um popular destruidor de tanques para a Wehrmacht. Embora não seja seu nome oficial, as tropas alemãs mais tarde se referiram carinhosamente a ele como Hetz, que se traduz como assediador ou perseguidor. O tanque antiaéreo Skink. Durante a Segunda Guerra Mundial, ficou evidente que os tanques eram vulneráveis a aeronaves inimigas, e seria necessária a proteção antiaérea móvel. Para isso, o governo canadense autorizou a criação de um tanque antiaéreo dedicado, capaz de acompanhar o ritmo de outras unidades blindadas. O desenvolvimento começou em março de 1943. Oficialmente designado como tanque AA-20mm Quad Skink, o veículo foi baseado no tanque médio Grizzly I, um M4 Sherman construído pelo governo canadense sob licença. Apesar do Sherman ser um chassi simples e facilmente modificável, seu desenvolvimento enfrentou muitos problemas. A torre do Skink foi soldada com placas de aço e projetada para abrigar 4 canhões Hispano-Susa de 20mm. Após alguns testes, determinou-se que a torre soldada era muito difícil de fabricar, então uma torre fundida foi desenvolvida em seu lugar. Isso gerou problemas, pois a torre fundida era difícil de equilibrar no chassi, exigindo um redesenho. Após resolver um problema, outro foi encontrado. Decidiu-se que os canhões Hispano-Susa não eram mais adequados, pois a munição estava em tão curta oferta. A torre foi redesenhada para acomodar os canhões Poston, uma versão simplificada das armas Ehrlichon das forças canadenses. Isso gerou outro problema, já que as armas Poston só aceitavam carregadores de 30 rodadas. Tentativas de criar uma arma Poston alimentada por cinta para uso no tanque falharam. Redesenhar a torre para outra arma era inaceitável, então armas alimentadas por carregador foram instaladas. Enquanto os problemas da torre eram resolvidos, outras modificações foram realizadas. O sistema elétrico dos Grizzlies precisava ser atualizado para atender aos maiores requisitos de energia para girar a torre no Skink. Com isso, uma torre poderia fazer uma rotação completa em 6 segundos, 2 vezes mais rápido que uma torre padrão. Quando esses problemas foram resolvidos e o Skink estava pronto para entrar em produção, a Luftwaffe havia sido praticamente aniquilada, anulando a necessidade de seus serviços. Um dos veículos alcançou as linhas de frente. Anexado à 2ª Brigada Blindada Canadense, o Skink chegou em Antuérpia em 24 de janeiro de 1945.
Durante seus poucos meses de serviço, eles avistaram apenas uma aeronave inimiga, distante demais para engajamento. Apenas 3 skinks foram produzidos, com torres para mais 8 a serem instaladas em cascos de Grizzly quando o projeto foi cancelado. O BT-42. Depois da invasão soviética à Finlândia em 1939, os finlandeses perceberam que estavam muito mal preparados em relação a tanques e armaduras. Para substituir seus obsoletos FT-17 franceses, oficiais do exército sugeriram modificar os tanques soviéticos BT-7 capturados com canhões Quick Firing de 4,5 polegadas Mark II, enviados pelos britânicos. As armas sobressalentes, renomeadas como 114 PSVH-18 pelos finlandeses, foram instaladas em 18 BT-7s sem torre, criando o BT-42, que entrou em serviço em 1943. Este tanque Frankenstein era geralmente desprezado por seus operadores por uma série de razões. O canhão de obus extremamente pesado não apenas o tornava lento e um alvo fácil, mas se mostrou muito ineficaz contra tanques soviéticos rápidos com armadura inclinada. Além disso, quando a torre era atingida, os rebites usados na montagem parcial podiam se transformar em estilhaços mortais, e as 4 fendas nela proporcionavam um terrível campo de visão. Também possuía portas traseiras desprotegidas ao invés de escotilhas blindadas, deixando a tripulação muito vulnerável ao fogo inimigo. O BT-42 apresentava problemas de estabilidade, como suspensão e transmissão sobrecarregadas, dificultando sua manutenção devido ao seu peso. Por fim, a cabine extremamente apertada tinha pouco espaço para munição, que precisava ser constantemente transportada para a tripulação com veículos de suprimento. Como previsto, esse experimento mal sucedido teve um péssimo desempenho em campo. Durante uma ofensiva soviética em Vyborg, em 1944, 8 de 9 BT-42 foram destruídos sem causar baixas, com uma unidade atingindo um tanque soviético T-34 18 vezes sem conseguir detê-lo. Após o desempenho desastroso, os BT-42 foram abandonados e substituídos pelos superiores tanques alemães Sturmgeschütz III. O tanque NI. Entre 8 de agosto e 16 de outubro de 1941, enquanto os nazistas sitiavam o porto do Mar Negro de Odessa, um dos veículos mutantes mais incomuns já criados nasceu. Com as forças soviéticas sendo rapidamente esgotadas e os alemães se aproximando, engenheiros da Fábrica Mecânica da Revolta de Janeiro desenvolveram apressadamente um tanque baseado na série ST-Z5 de tratores agrícolas. O tanque NI manteve a disposição de trilhos e rodas do trator, enxertado em uma caixa rudimentar de metal, madeira e borracha que atuava como um compartimento básico para a tripulação. No topo foi anexada uma torre, muitas vezes de um tanque destruído, que normalmente abrigava uma metralhadora de 7,62 mm. Outras variantes relataram ter assimilado até armas maiores, como canhões de montanha de 37 mm e armamentos antitanque de 45 mm. O tanque NI foi apresentado pela primeira vez em 20 de agosto para uma multidão de operários de fábrica, funcionários soviéticos e repórteres, onde realizou uma volta completa. Devido ao motor trepidando no casco quando se movia, o tanque NI fazia um barulho ensurdecedor. Apesar disso, o tanque foi testado em combate de 28 de agosto a 3 de setembro, e mais 70 unidades foram encomendadas pelo Conselho Militar de Odessa. Quase nada se sabe sobre sua eficácia em combate, já que os alemães invadiram Odessa antes que eles fossem produzidos em larga escala. Após a queda de Odessa em 16 de outubro, os tanques NI foram abandonados nas ruas, enquanto 2 foram capturados pelas forças romenas alinhadas com os nazistas e posteriormente sucateados ou usados para treinamento. O híbrido, tipo 64. Na década de 1970, a República da China, ou Taiwan, procurou atualizar sua força de tanques para ajudar a defender contra uma possível invasão de seu vizinho mais poderoso. Em vez de desenvolver um novo tanque do zero, eles pediram ajuda aos seus aliados americanos. O resultado dessa parceria foi o tipo 64. O tipo 64 foi construído com peças de tanques americanos desmontados e remontados em um novo veículo. O tanque foi construído usando cascos de Mi-42 Dusters doados, uma plataforma antiaérea autopropulsada baseada no Mi-41 Walker Bulldog com os canhões de 40 mm substituídos pela torre de um M-18 Hellcat, um destruidor de tanques da Segunda Guerra Mundial. A ideia de usar componentes pré-existentes era econômica. Apesar dos veículos em serviço não serem mais utilizáveis, suas peças sobressalentes podem ser canibalizadas em um novo veículo, sem a necessidade de produzir um novo do zero ou fabricar novas peças. A estrutura interna do tipo 64 era quase idêntica à do M41, porém com um sistema elétrico atualizado. A armadura também foi melhorada com a adição de placas de armadura que foram soldadas na torre.
O canhão principal do tipo 64 era um canhão de 76mm produzido localmente. Outro armamento do tanque incluía uma metralhadora coaxial de 7,60 e 2mm, e uma metralhadora M2 calibre .50, ambas fabricadas em Taiwan. Com uma tripulação de 4, o tipo 64 é um tanque leve, de cerca de 25 toneladas, pequeno em comparação com outros tanques. Durante a produção, cerca de 50 desses tanques foram fabricados, mas eles foram projetados mais como tanques de suporte, pois não teriam chance em combate contra um tanque de batalha principal inimigo. Pelo menos uma variante foi produzida, conhecida como tipo 64 experimental. Era um M41 Bulldog, fabricado no país, com motor, sistemas de controle de fogo, comunicações e blindagem aprimorados. O tipo 64 serviu de 1975 a 1981, quando foi retirado da linha de frente e usado para treinamento e reserva. Isso mostra que, mesmo que custem os olhos da cara, alguns tanques Frankenstein provavelmente são melhores se permanecerem no cemitério.